Bom dia, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Esse é um curso que eu montei em relação aos métodos de se jogar o tarô. Porque muitas vezes a gente se vicia em um método só, para quem já joga há um tempo, ou para quem está começando, não sabe como fazer um jogo interessante que vai dar as respostas que essa pessoa procura. Da mesma forma, eu trouxe também algumas dicas de como fazer perguntas para evitar respostas ambíguas ou difíceis de se compreender. Bom, a primeira parte desse curso gratuito que eu estou oferecendo aqui vai ser sobre métodos com uma carta só. Então, a gente pode utilizar tanto cartas do arcano maior quanto menor, baralho cigano, o baralho de Marseille, que foi, também repensado pelo White e pela Pamela, né? White Smith, o tarot White Smith. E a gente também pode usar em outros tipos de oráculos. Aqui eu vou falar mais de como você vai colocar a sua mesa no jogo, como você pode também fazer as perguntas de forma que a resposta, a carta que apareça, vá saciar a sua dúvida. Vamos começar com perguntas de sim ou não. Elas são muito úteis quando a gente vai jogar o tarô pegando uma carta apenas. Sim ou não, é muito ruim você jogar 3 cartas e ver a conclusão, porque às vezes as cartas elas vão te dar respostas ambíguas, não vai ser interessante para você lidar com a interpretação das 3 cartas. Então é mais fácil você tentar fazer uma pergunta para e tirar apenas uma carta, né? Uma pergunta que você consiga, com uma carta, definir se é sim, não ou talvez. Bom, perguntas de sim ou não, eu trouxe alguns exemplos. E aí eu vou explicar também o que significa esse talvez. Porque o que acontece? Tem 2 cartas que a gente, no tarô, uma arcano maior e uma menor, que elas sempre vão te trazer o livre-arbítrio. A primeira carta é os amantes, que é um arcano maior, número 6. Os amantes, ele fala da total livre-arbítrio. Então, quando você pergunta assim, vai ser bom para mim esse emprego? Aí cai os amantes. Pá, não adianta você ficar insistindo para descobrir se vai ou não, se vai ou não. Vai depender do caminho que você vai escolher. Então, depende de você. O 2 de paus, ele traz a mesma energia, que é a tomada de uma decisão, um caminho, que tem dois caminhos para você tomar. E o resultado disso vai depender do seu planejamento, que é o 2, o 3 de paus já fala muito do planejamento. Sempre contando uma história, o tarô de White, Marcélia, sempre conta uma história, né? Então você tem também esse símbolo, né? Essa questão da dúvida, da dualidade. Tirando essas 2 cartas, que elas vão ser o talvez da sua resposta, eu trouxe alguns exemplos que são para perguntas de sim ou não. A primeira, né? Eu fiz de 2 formas para vocês verem como a importância de se fazer a pergunta mais direcionada. A primeira, a primeira forma é uma forma um pouco mais, como pode dizer, ambígua, que pode gerar dúvidas, né, conforme o resultado da carta. A primeira é: será bom para mim aceitar este emprego? Será bom para mim? Já é uma pergunta interessante, né? Bom, você já está tentando trazer a questão do positivo, só que o problema vai que quando a gente faz uma pergunta já simulando a resposta, ela é ruim porque você não consegue. Ai, Jesus. Você, voltando, momento Lepum, meu gatinho. Então, essa pergunta ela já é mais interessante do que você dizer assim: devo sair desse emprego? Devo sair desse emprego não é uma pergunta interessante, porque conforme for a carta que vai sair, a gente pode ter interpretações distintas e pouco certeiras. Eu tenho visto na minha experiência que toda vez que eu faço uma pergunta no sentido negativo, a resposta às vezes vem muito positiva e na prática, quando eu vou ver na realidade, acontece outra coisa. Então eu já reflito, eu não estou sabendo perguntar. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo para vocês também. Será bom para mim aceitar este emprego? Aí sai uma carta assim, o imperador. Sim, principalmente na área financeira.
Mas se você estiver perguntando assim, para minha satisfação pessoal e sai o imperador, aí a gente já tem que refletir um pouco mais. Por isso que eu trouxe esse segundo exemplo aqui, ó. Será bom para mim? Financeiramente, será positivo financeiramente para mim aceitar esse emprego? Conforme o que eu estou interessado nesse momento. Aí, se sai um imperador, eu vou ficar muito feliz. Agora, se sai um louco, não, vai ser um pouco imprudente. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer aqui para vocês. Outra pergunta: terei um relacionamento sério com esta pessoa? É uma pergunta interessante, ok. Você vai ter um relacionamento sério com essa pessoa? Aí sai a carta da Imperatriz. Sim, vocês vão ter. Só que não dá para saber muito tempo, né? 10 de ouros, imagina, sai 10 de ouros. 10 de ouros, sim, mas vai demorar, né? Porque o ouros é um naipe de materialidade e tal. Questões mais 10, a gente tem toda a história já contada do 1 ao 10, então 10 para estabilidade, você vai precisar de tempo, de construção, de muito investimento, muito mesmo. Agora, se você. Então você fica assim meio perdido. Tá, vou namorar, mas quando? Então, às vezes, vale a pena você perguntar assim: relacionarei de forma séria com essa pessoa ainda este ano? Aí sai um 10 de ouros, beleza, pelo menos eu vou aguentar até o final do ano, tenho certeza que eu vou ter. Sai um as de copas, aí opa, vai ser mais rápido. Um as de paus, beleza, vai ser esse ano mais rápido ainda do que eu imagino. Então, tudo isso é dica para você conseguir fazer consultas cada vez mais assertivas, né? E eu trouxe também alguns pontos para você evitar perguntar, que é o que eu dei o exemplo. Devo me afastar? Talvez devo me afastar dessa situação, dessa pessoa, pode ser um familiar, um amigo, qualquer coisa. Aí sai o 6 de paus. Aí você fica assim, beleza, então eu devo. Mas ao mesmo tempo, você se afasta e vê que aquilo não é o resultado certo. Por quê? Porque não é talvez a pergunta certa que você fez, entendeu? O tarô, ele não é, ele entende, eu já percebo que ele entende quando você faz frases mais direcionadas. Por exemplo, esse exemplo. Como será para mim se eu me manter nessa posição? Ou seja, não vou me afastar, considerando o exemplo de afastar. Se eu continuar nessa posição, aí sai o diabo, vai ser ruim, entendeu? Aí a gente já tem outra visão. Sai a torre, tipo, não continue nessa posição, entendeu? É mais fácil da gente interpretar. E principalmente quando são questões de decisões muito difíceis de serem tomadas. É muito bom você ter uma resposta mais assertiva, porque senão a gente fica ansiosa, confusa e não vale a pena. O tarô não está aí para isso. A segunda pergunta que eu coloquei: esta conexão acabou? Uma forma geral, né? A gente pode perguntar, ao invés de colocar o acabou, né? Que você, se vem uma carta positiva, é difícil interpretar. É bom sempre falar a mesma língua do tarô. Então a gente pergunta, ainda há conexão? Aí beleza, se houver conexão, vão sair cartas positivas. Se não houver conexão, vão sair cartas negativas. É basicamente isso que eu estou tentando exemplificar. Outro exemplo, devo sair deste emprego? Aí, como eu falei, essa forma de dizer, ela é muito ambígua. Talvez seja melhor, devo continuar neste emprego? Então, essas são algumas dicas que eu tô dando para vocês, que eu erro muito, inclusive, até hoje. Eu jogo já tenho que 11 anos, mais ou menos. 11 anos. Comecei conhecendo o White, o tarô do Osho, principalmente. E esse jogo, inclusive o Insight, esses são novos métodos para vocês. Esse Insight é um método que é de conselhos, né? Que eu peguei, inclusive, do livro do Osho. Ele fala assim, é uma carta, um conselho, que você pode perguntar, é uma carta só que você tira. Por exemplo, um conselho em relação a essa situação. Às vezes você tem que resolver um pepino muito grande, aí você tira, abre as cartas para mim, mostre-me um conselho em relação a essa situação. Ou, por exemplo, como devo lidar? Então você bota de uma forma ativa, eu devo lidar com este problema. Aí você abre as cartas e tira a mensagem. Outras que saem muito, que muitas pessoas tiram, dê-me um conselho para hoje, né? Então isso sai demais também. Outra forma de perguntar, como devo agir com essa pessoa para harmonizar a situação?
Então, às vezes você brigou com alguém, ou você está em questão de trabalho, precisa fazer alguma resolução, questão afetiva. Então, você já vê uma carta direcionada. Às vezes essa é a carta assim do eremita, ou seja, não faça nada, vai buscar seu caminho, sua luz interior, depois você resolve a situação. Mas são conselhos diretos, que são interessantes também para a gente ter, para a gente observar. Outras dicas que eu dou, de uma forma geral, é você sempre analisar os elementos e a natureza da pergunta. Se você está perguntando sobre questões afetivas e saem muitas cartas de naipe de espadas, por exemplo, significa que no campo afetivo está tendo muita influência do campo mental, e isso não é saudável. Quando a gente tem isso, a mente tentando controlar as emoções, isso vai gerar ansiedade, angústia, geram outros fatores, entendeu? E isso não é interessante, ou seja, falta aprendizado naquela área. Um aprendizado das pessoas envolvidas, assim, porque provavelmente elas estão interpretando, misturando os elementos. Da mesma forma, se eu usar muito elemento de paus para uma questão mental, por exemplo, aí você está realizando muito sem pensar, porque o naipe mental de espadas, ele é o raciocínio, a estratégia, a lógica, e o naipe de paus, ele é a ação, a criatividade, o impulso. Então, você tem o conflito. É importante você observar a natureza dos elementos. É sempre bom quando você tem uma questão afetiva saírem naipes de copas, uma questão mental, naipes de espadas, questões materiais, naipe de ouros, e questões mais criativas de ação, atitude, naipes de paus. Outra dica que eu dou, que eu tenho usado e gostado muito, é usar apenas os arcanos maiores. Então, tirar um conselho, tira um arcano maior. Porque o arcano maior, às vezes, eu não quero um conselho para uma área específica, eu quero um conselho para o meu dia. Então, aí vem a carta da estrela, fala, tem esperança, fé que seu dia vai ser assim, tudo está em harmonia, entendeu? Com calma e tranquilidade, confie na espiritualidade. É diferente de você tirar uma carta, um as de paus, que fala ação, atividade, fala só de um elemento, né? Um elemento, um ponto do que pode tudo acontecer num dia, né? Porque num dia você tem os 4 elementos, né? Então, seria interessante usar apenas os arcanos maiores, até mesmo para estudar, aprender e entender melhor eles. E lembre-se sempre, usar perguntas diretas. Bom, eu espero que você tenha gostado, apreciado esse pequeno vídeo com essas dicas de jogos, e eu vou continuar gravando aqui, fazendo as outras partes desse curso. E podem comentar o que quiserem, se vocês tiverem outras ideias de jogos também, vou ficar muito feliz em saber que isso está ajudando vocês, despertando também a criatividade. Fiquem bem, até mais.